Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Arte do Jorei. Na noite do dia 8 de fevereiro, o fundador adormeceu muito contente, mas pela madrugada começou a se sentir mal e daí por diante não conseguiu dormir direito. Na tarde do dia 9, depois de ter dado instruções sobre a construção de Atami e também sobre a reforma do anexo do Museu de Arte de Hakone e a preparação de sua reabertura, ele foi para a sala de visitas, onde ficou muito tempo olhando fixamente para as vermelhas ameixeiras, vermelhas e brancas, que estavam em pleno florir, e para as flores de cerejeiras de Hikam. No silêncio do solar da nuvem esmeralda, em cujo jardim batia fraco o sol do início da primavera, que estaria pensando o fundador enquanto apreciava as flores? Pensaria na vida, na sua vida atribulada que teve início no ponto de Asakusa, ou no futuro da obra divina. Quem deveria continuar avançando firmemente, mesmo depois que ele não estivesse mais nesse mundo? Eis um enigma indecifrável pela eternidade, até mesmo para os parentes que estavam a seu lado. A última crise do fundador teve início exatamente no momento ele falou que estava sentindo algo anormal no peito. E quase carregado pelos dedicantes, foi levado para o quarto. Deitado na cama, dormia, acordava e voltava a dormir. Nesse inteirinho, vez por outra, falava com o Yoshi e com o rei, que estavam cuidando dele, mas suas palavras foram ficando cada vez mais espaçadas. No amanhecer do dia 10, o fundador entrou em coma. Desde a noite anterior, o presidente Okusa e os demais diretores permaneciam reunidos na sua cabeceira, orando pelo seu restabelecimento, mas às 15h33 desse dia, ele encerrou sua vida de 72 anos. Pela manhã, como o mestre continuava em perigo de vida, tinham enviado telegramas a todos os dirigentes da igreja do país, com a seguinte mensagem: venham urgente à sede. Recebendo esse telegrama e imaginando o que havia acontecido, todos eles pegaram conduções apressadamente rumo a Atami. A ascensão do fundador foi anunciada aos órgãos de comunicação pelo presidente Okusa Naoshi às 18 horas do mesmo dia, sendo transmitida para o país inteiro no noticiário das 19 horas. Prestando atenção às notícias, um dirigente que sentia seu coração angustiado desde o recebimento do telegrama e a essa hora ainda estava na estação local onde fazia a difusão, inesperadamente ouviu o nome da messiânica. Sentindo como uma facada no peito, aguçou os ouvidos e escutou. Então, triste, a notícia da ascensão do fundador. Disse a si mesmo que aquilo era um boato, mas pensando que talvez fosse verdade, empalideceu, suas pernas começaram a tremer e ele ficou sem ação. Tristonhos, os fiéis que estavam com ele, também não disseram uma só palavra. As lágrimas rolaram de seus olhos sem parar e eles não sabiam o que fazer. Uma dirigente da igreja, que casualmente foi ao escritório de Atami naquele dia sem saber de nada, encontrou todo mundo triste e desanimado. Apesar disso, ela não imaginou o que havia acontecido, ou pior, e perguntou a um dos presentes como estava passando o fundador. Quando ouviu a resposta, desatou a chorar. Os fiéis reagiram das formas mais diversas ao tomarem conhecimento da triste ocorrência. De uma reação de dor
e não apenas de tristezas. Seus corações ficaram sombrios. Os que acreditavam que o Mestre era eterno, e sem saber desde quando encaravam-no como um ser que havia superado a morte, jamais poderiam supor que teriam que enfrentar a sua ascensão. No dia 11, apesar de ser fevereiro, o mês mais frio do Japão, o corpo do fundador permanecia quente e seus braços e pernas ainda estavam macios. Os dedicantes hesitavam em colocá-lo no caixão, pensando que a qualquer momento ele iria reviver e abrir os olhos. Iniciamos nesse momento o culto do Goshoten de Meshu-sama do dia 10 de fevereiro de 2021. Entrada dos oficiais. Oração da cerimônia do Gotoshen de Meshu-sama. Meshia no Mikami, Senhor da luz e executor supremo do plano de Deus para a construção do reino do céu na terra. Comemorando hoje o 66º aniversário do vosso Goshoten, rendemos graças a Deus, Criador, por ter vos enviado para cumprirdes a grandiosa missão de purificar o corpo e o espírito da humanidade, preparando-a para o advento da era do dia. Bendito seja para sempre o vosso sagrado nome. Abençoados sejais por estares agora libertos do corpo físico, realizando intenso e incansável trabalho de salvação nos três reinos. Reverenciada seja também eternamente a vossa perfeita integração com todos os anjos santos e iluminados, para que o reino do céu se concretize na terra.
concedei nesta oportunidade ao Templo Arte do Jorei, a todas as organizações messiânicas e a todos os mameritos que de coração os servem, a graça de poderem adquirir elevada espiritualidade, tornando-se assim verdadeiros instrumentos da vossa vontade. Que a verdade, a justiça e o amor pleno se façam presentes, assim seja. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, reverendo Dorival Santos Silva. Oração Amatsu Norito e oração Zengen Santi. Taka amaharani kamitsumarimasu kamurogi kamuromino mikoto mochite sumemi oya kamu izanagino mikoto Zokushino himukano tachihanano odono ahagiharani misogihara itamo tokininari maseru harai dono o kamitachi moromorono magago totsumi kegareo harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yochio Amatsukami kunitsukami yahoyorozu no kami tachitomoni ameno fujikomano mimi furitatete kikoshi meseto kashikomi momausu uya shiku omon miruni seson kanzeon bosatsu konodoni amora setamai Komyo nyorai to genji o shimbiro putokashi meshiato narase daisen sanzen sekai no sandoku meshi gojoku o kiyono hyaku senman okui sai chujono dai nengan komyo joraku ego no jopo sekayo narashimete Gofuju no kuruinaku fukuka sedamo narasunaki Miroku no miyomi tamo muriomo reino daijini Tenmara setsumo matsuroite Choaku jaho aratamari Yashai jimogedatsunashi Chosen bushin kotogotoku sonoko korosashi otogurunari Sansen somoku kotogotoku Seson no itoku ninabikaite Kinjo jo gyono sue mademo Minaso no tokoro ezarunashi Masani korechi bidi so sekai nite Kario bingao asuranimai Zuyun ten nita nabikeba Banka fukui kuchini kunji Taho buto sosoritachi Bichido garano akasumbi tsutsu Kogane no iraka sansanto Hiniterie kokeiwa Genimoten goku jodonari Gokoku ninori tekurani michi Sunadori utaka ni amegashita Iketoshi keru moro morono Eragni giwa kueguewa Tsutsura urani michi watari Kunito no sakai naku Hitogu satachino nikushimiya
Isakai goto no yume tokie, iten shikai kanon no miroku no mite nikitsu sare, jinjin no mi mune midakaren, warera gahibi no segionimo, myojo tamai shinkaku, esashime yo atomi sakai, yoa yoa nagaku muyakuni, zento kuko kasane sase, fukujo kai murio no dai kudoku, taresa setamae mashimaseto, nem jushinge satonshu, ifukurai hai negimosu. Miroku o mikami mamori tamai saki hae tamai, miroku o mikami mamori tamai saki hae tamai. Meshiano mikami mamori tamai saki hae tamai, Meshiano mikami mamori tamai saki hae tamai. Kanagara tamachi hai masi, Kanagara tamachi hai masi. Salmo de Meixo Sama, Goshoten. Chisanarum, Chisanarum, Kokoro suteyo, Tameshinakim, Oinaru, Kamuasa Nitazu Sawarumiwa Tata Etemom Tata Etemom Tata Etsukusenu Misuku inom Kamino mi megumi Nani kamukuim Karikomonom Karikomonom Midareni midareshi Utsushi yowom Ochikirini Otamano Quem participa desta obra divina sem precedentes deve abandonar o coração estreito. Senhor, louvado sejais pelas dádivas da salvação. Como posso retribuir tão infinitas graças? As conturbações e desordens que reinam neste mundo serão extintas com a espada do Gototama. Assim seja.
Mirokuo Omikami Supremo Deus. Mirokuo Omikami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, ó Jurei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Que assim seja. Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória de todo o século. Que assim seja. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories. receberemos jurei. Bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright. Go with your voice and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. It's time that I remember, and I never felt so lost. When I felt that all the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, that you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright. Go and raise your voice and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. Do, 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 do.
Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, When I believed in forever and everything would stay the same. now my heart feel like December, when somebody say your name, 'Cause I can't dream you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. But everything will be alright, go with your voice will say, hey. here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today, close to the ones that we lost. Bring back all the memories, and the memories bring back you. Memories bring back you. It's a time that I remember, and I never felt so lost. When I felt that all the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, And it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you. Let you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything will be alright. Go and raise your voice and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish we were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today. Close to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. Memories bring back you. Memories bring back Memories bring back you. Close to the Memories bring back you. Memories bring back you. Memories bring back you. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been Término de Jorei. Close to the ones here today. Close to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. But everything will be alright. Go with your voice will say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories.
Ensinamento de Meixo Sama, uma nova etapa, pelo reverendo Dorival Santos Silva. Uma nova etapa. Frequentemente ouvimos dizer que as portas estão fechadas e os caminhos bloqueados. Na verdade, esses aparentes obstáculos nada mais são que meios pelos quais poderemos desenvolver a nossa espiritualidade. De fato, nenhuma porta está realmente fechada. O que acontece é uma pausa obrigatória quando passamos de uma etapa para outra do aprimoramento espiritual. É um processo semelhante àquelas paradas muitas vezes necessárias para uma tomada de fôlego durante as corridas. Um outro exemplo que elucida bem essa questão é a maneira pela qual se desenvolve o bambu. À medida que ele cresce, vão se formando nós, os quais, quanto mais numerosos forem, maior resistência darão à planta. Observando-se então atentamente a natureza, poderemos compreender quase todas as ocorrências da nossa vida e ver de modo diferente os acontecimentos do dia a dia. Assim, entenderemos facilmente que portas e caminhos fechados é apenas uma etapa natural no processo de aprimoramento. Há, porém, alguns obstáculos gerados pela falta de sabedoria necessária no momento em que tomamos determinadas atitudes sem prever os resultados. Normalmente, não encontramos saídas para os problemas e nos desnorteamos. Portanto, é de grande valia sabermos qual o motivo que determinou o aparecimento de empecilhos. Uma situação natural ou ignorância. Assim é, pois, fundamental estarmos constantemente polindo o tiê para adquirir sabedoria. Boa tarde a todos. Nessa data de hoje, dia do Goshoten de Meixo Sama, é um momento que muitas vezes os católicos, os cristãos, refletem no Natal, né? 25 de dezembro, quando o nascimento de Jesus, né? No nosso caso, seria pelo passamento, não pelo nascimento. Mas assim, talvez o grande estudo, a grande questão é você refletir sobre qual foi o legado que o Meixo Sama nos deixou. Independente dos solos sagrados, independente de muitas coisas que foram feitas, qual foi o grande legado que ele nos deixou? Eu estava sentado aqui pensando, Meixo Sama foi o cara mais gazudo que já existiu, né? Pensa que para fazer o que ele fez, tem que ter garra. Um Zé Ruela não ia fazer isso não, né? Como é que alguém larga tudo na idade que ele já estava para começar uma obra, né, enfrentando todos os obstáculos jamais sonhados, perda de família, né, doenças, traições, prisão, tanta coisa. Numa época onde teve antes da guerra, depois o pós-guerra, passando por um aprimoramento, uma perseguição religiosa monumental, e mesmo assim ele não desistiu. Então, todo nesse processo, a gente vê que Meixo Sama era muito gazudo, porque ele foi em frente. Mas também, uma coisa que marca muito, é que ele, em momento algum, se deixava abater pelas dificuldades, né? Nesse ensinamento aqui, quando fala de uma nova etapa, tudo que ele nos passa, foram situações também, lógico, foi orientação divina, mas muitas coisas ele vivenciou também. Imagina, para ele escrever esse ensinamento, o que será que ele estava passando, que situação ele estava vivendo, né? Porque tantas e tantas coisas aconteceram. Uma delas que eu me recordo é que ele queria muito comprar o pote de glicínias, né? E era muito caro, era caríssimo na época.
Mas surgiu a oportunidade e ele vendeu uma propriedade que ele tinha para adquirir esse pote. No dia 7 de fevereiro, ele conseguiu. No dia 8, chegou em suas mãos, né? E colocou na cabeceira da cama dele. Ele já estava muito debilitado, né? E conseguiu respirar ou suspirar quando viu aquela peça do seu lado. No dia 9, ele passou muito mal. E no dia 10, ele fez a passagem. Nós, muitas vezes, temos sonhos gigantescos. Podem parecer bobagens para uns, mas para nós que estamos vivendo esse sonho, é algo que marca bastante. Não importa o que seja um emprego novo, uma casa nova, um carro, um trabalho, uma vida melhor, alguma coisa. E muitas vezes pessoas vêm para querer apagar o nosso sonho, né? Jogar para baixo. Você é louco pensar isso, você é doido pensar isso. Eu fico lembrando, voltando lá atrás, nos anos 30 e 40, no começo da obra de Meixo Sama, eu fico fazendo um comparativo com o que nós passamos também no começo da arte do Jorei, há 17 anos atrás. Chorar, se entristecer, isso faz parte também do nosso crescimento. Como nós do bambu, são etapas da nossa evolução. Você passar raiva, você ser traído, você ser enganado, você ser isso, você ser aquilo, são etapas do seu crescimento também. Então, se nós olharmos a nossa vida, tentando colocar como um paralelo, como um espelho da vida de Meixo Sama, muitas coisas vão casar certinho. Né? É doído demais. E nós temos que atingir um patamar, um nível de consciência divino para poder entender e respeitar o que Meixo Sama passou. Sofrimento, a gente não escolhe. Né? Agora, escolhas mal feitas geram sofrimento. Né? Você pode ver uma coisa bonita e falar assim, pô, você vai fazer, eu escolhi aquele caminho. E, consequentemente, mesmo sabendo que talvez seja uma coisa negativa, você sabe que vai pagar um preço por isso. Né? Quando o Meixo Sama fala que alguns obstáculos são gerados por falta de sabedoria necessária no momento que tomamos determinadas atitudes sem prever os resultados. Se eu me colocar na condição de Meixo Sama, como discípulo dele, e todos nós somos, porque temos essa partícula divina, se as nossas atitudes, palavras, têm que refletir o que Meixo Sama faria. Nós temos que tomar decisões e pensar como Meixo Sama faria. Né? Então, fica mais fácil e você não erra. Meixo Sama dizia que muitas vezes ele se sentia como se fosse uma marionete nas mãos de Kanon. Então nós também temos que nos sentir muitas vezes marionete nas mãos de Kanon, nas mãos de Deus Supremo, nas mãos de Meixo Sama. O maior cuidado talvez é você não se deixar levar e ser conduzido e manipulado pelas mãos de Satanás. Né? Porque eu posso ter o lugar forte, mas se eu não tiver sabedoria, eu não passo de um jumento que fala. Eu sou uma besta que abre a boca para falar. Mas se eu estudar e aprimorar e evoluir, eu vou saber que, opa, isso que eu vou falar vai gerar mais problema do que solução. Eu vou gerar mais inferno do que harmonia. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter profunda sabedoria para refletir bem no que eu vou falar. Nós não vemos nenhuma reminiscência de Meixo Sama algum distrato com os servidores. Pelo contrário, Meixo Sama agia como um pai terno e caloroso. Quando tinha que dar bronca, ele dava bronca. Mas visando o quê? Um bem maior. Não a destruição de uma pessoa, de um sentimento, de um ser vivo. Então, tudo isso faz parte também do nosso crescimento. Eu falei no culto mensal, quantas e quantas pessoas hoje usam a fé, seja ela qual for, para ter proveitos, para viver das benesses que a fé pode proporcionar. Eu estava vendo esses dias uma igreja nos Estados Unidos. É uma igreja gigantesca. Gigantesca, gigantesca, gigantesca. Aonde fica a sede deles, é uma hiper fazenda, é uma coisa monstruosa de grande. Eles têm um estúdio de TV gigante lá e fazem transmissões que atingem 1 bilhão de pessoas no mundo.
Eles arrecadam 750 milhões de dólares. É muito dinheiro. Tem um hangar, tem um aeroporto deles. Aí você fala, meu Deus, 750 milhões de dólares. Multiplica isso por 5. Olha, quanto dinheiro. Aí você fica pensando, poxa, mas como vivem os líderes? Como é que vive, dona Liz? Nababescamente, ué. Não é? Nababescamente. Aí você vai vendo várias situações assim, e você também, como eu falei, você vai colocando o Meixo Sama na mesma linha. Você via uma pessoa, um ser que usava a sua casa para poder cuidar dos doentes, tuberculosos e tudo mais. Que na época da guerra, com o racionamento de alimentos, dividia o arroz com os seus dedicantes. Né? E várias outras situações. E não por dó, por gratidão. Então você fica pensando assim, poxa vida, o próprio Cristo, né, que não fundou religião nenhuma, não deixou nenhuma igreja em pé, não é? Mas infelizmente as pessoas usam a fé cristã para também encher os seus bolsinhos. Mas dá até para se entender, porque a maioria não acredita no mundo espiritual, não acredita em vida após a morte, não acredita que vai reencarnar, né? Não acredita que vai ter que prestar contas com o Emadael quando chegar lá e falar assim, aí queridinho, tua listinha está aqui, vamos ticar, né? Vamos fazer um checklist do que você fez. Tem gente que vai ter um rolo, né? Igual aquelas bobinas de fax. Né? Mas o messiânico, no caso nosso, tem uns quezinhos a mais. Eu também ensino aqui sobre humildade, quanto mais carregada de grãos, a espiga de arroz, mais ela se curva, não é? Um servidor, quanto mais conhecimento ele tem, mais humilde ele tem que ser. Se eu, na condição de reverendo, né, outorgado pelo reverendo Arouca, José Arouca Júnior, né, em 2007, se eu não me engano, pela confiança que ele depositou em mim, se eu roubar, usurpar, mentir, para tirar proveito da fé, em detrimento do sentimento dos membros, eu vou para o céu? Vou para o céu dos quintos dos infernos. Não é? Então, todas aquelas pessoas que adquiriram, cresceram materialmente, em detrimento do sofrimento de terceiros, do amor das pessoas, é bom ficar alertas, porque as contas estão chegando. E não tem negociação. Ou paga, ou vaza. Ou paga, ou morre. Ou paga, ou paga. Nós, o Cristiano também fala muito sobre arrependimento. É hora do arrependimento. Que temos que mudar nossa postura, nosso sentimento em várias situações. E às vezes, uma coisinha só, uma palavrinha apenas, pode fazer com que algo se transforme em várias linhas, né? Quando a gente senta aqui para fazer uma oração matinal, ou aqui mesmo, ou vesperal, ou um culto, e desses primeiros momentos, tentar entrar em sintonia com o Meixo Sama, para ver o que ele quer nos transmitir, nessa hora, como eu falei no culto, quando você faz uma oração, você se comunica com Deus, mas quando você entra em estado de meditação, Deus se comunica com você. Então, quando a gente se propõe a ser um servidor de Meixo Sama, nós temos que sê-lo de fato. Porque apenas dizer que é, não significa que você seja. Né? É muito difícil ser messiânico. É muito difícil praticar o que o Meixo Sama ensina. Porque é simples demais. Se tivesse um planejamento
com física, química e outras coisas mais, talvez fosse mais fácil, né? Mas Meixo Sama é simples. É tão simples, que as pessoas o desrespeitam. Como é que você desrespeita Meixo Sama? É quando você mente para um membro, é quando você engana ele, é quando você tira tudo que ele tem na fase de maior sofrimento que ele vive, para tirar o que ele tem de uma sua riqueza, seja até o dinheirinho sofrido que ele conseguiu juntar. Né? Quando uma pessoa vem e faz um donativo aqui, todos que mandam pela internet, por exemplo, eu imprimo o comprovante e coloco aqui no altar. Ninguém fica sem oração. Eu seria muito canalha e muito sem vergonha. Você fala assim, eu quero mais é que se dane, pode mandar donativo para a conta, não precisa mandar formulário não, não precisa mandar comprovante não, que não precisa não. Deus está vendo. Deus está vendo, sim. E sua conta faz plim, 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 né? Eu tenho que materializar isso com atos e atitudes, mostrando para Meixo Sama, está aqui, Meixo Sama, tal pessoa fez gratidão, por favor, e colocam na urna. Quando uma pessoa pede jorei para nós, seja pela internet, seja aqui presencialmente, é a mesma coisa. É Meixo Sama também que está, Meixo Sama, vou lá ministrar jorei, por favor, esteja comigo. Você não, pensa bem, por que que ele, como Mokichi Okada, largou tudo, se transformou num nível divino, em Meixo Sama, para deixar um legado maravilhoso para algumas pessoas indecentes usurpar isso? Que Meixo Sama estava xarope. Meixo Sama eu já ouvi, Meixo Sama é da era da noite. Ensinamentos dele são da era da noite. Né? Pois eu digo a mesma coisa que eu disse lá em Moçambique, quando alguns membros vinham conversar comigo dizendo que foram orientados por ministros que eles tinham que vender tudo que eles tinham, porque tudo que eles conseguiram foram na era da noite. Então tinha mácula. Então tinha que doar tudo para a igreja, não é arte do jorei. Para começar do zero, para poder estar na era da luz. Né? Eu disse para eles o seguinte, era da noite, era das trevas, está quem disse isso. Porque uma pessoa que na condição de ministro fala uma barbaridade dessa, ela não merece nem resposta. Por isso que nós temos que estudar bastante, para não cair nas manhas, nas artimanhas do mal. Né? Tantas e tantas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, como o Meixo Sama coloca aqui nessa nova etapa, por mais que você se eleve, vão surgir dificuldades proporcionais à sua elevação, não tem como, porque veja, quando eu cuidava dos jovens em São Caetano, eu tinha ficado quase 1 ano e meio, 2, meio afastado do grupo de jovens, estava meio revoltado. Quando eu resolvi voltar, nós chamamos todos os jovens da velha guarda para uma reunião, um domingo à tarde, para definir. Eu falei, escuta, vamos criar vergonha na cara? E eu falei, eu errei, mas eu tinha o quê? Eu tinha 4 anos de membro. Tem gente lá que tinha 15, 10. Eu falei, vamos recomeçar, vamos fazer renascer. E vinham jovens que foram líderes dizer, já cumpri minha missão, então tu morreu. Né? Por mais que eu esteja em processo evolutivo, alguém aqui, vamos colocar assim, a dona Alice é a pessoa mais que, não vou chamar só de velha não, dona Alice, pelo amor de misericórdia. A senhora mais experiente aqui, né? É mais experiente. A senhora tem medo de aprender? Medo de crescer? Já chegou no seu limite? Não. Se um dia nós deixarmos de falar assim, não, já cansei, já cumpri minha missão, você morre. Eu quero aprender constantemente. Por isso que eu leio bastante, eu tenho que ler, eu preciso correr atrás. Para eu não ter que ouvir, às vezes, barbaridades que eu ouço, conversas doidas que eu ouço, dissipar nuvens que eu tenho que dissipar, porque são muitas coisas loucas, fora do eixo, que eu tenho que ouvir. E nesse tempo todo também, uma coisa que eu aprendi muito com o ensinamento do Meixo Sama, é não ficar preso ao seu ponto de vista. O ensinamento do Meixo Sama que ele fala subjetivismo e objetivismo. Né? E ele fala muito sobre isso. Né? Então, se a gente, eu estou certo, vocês estão errados, eu estou lascado de verde e amarelo.
No nosso nível de compreensão, quanto mais você estuda, você vai clareando, as nuvens vão saindo, os véus vão caindo, e você chega, nossa, eu agia daquele jeito. Nossa, não posso mais falar aquilo. Não posso mais agir assim. Não posso mais fazer desse jeito. Porque você vai evoluindo. Vai evoluindo. Ninguém aqui age como agíamos quando estava no primeiro ano de escola. Não é? Ninguém age mais. Nem ninguém aqui age também como há 10 anos atrás. Ou há 5 anos atrás. Ou há 1 ano atrás, depois da pandemia. Então nós temos que estar em processo constante de evolução. Só que tem uma outra coisa também. Quando você vai acumulando muita coisa negativa, que é o guardar aquilo que não presta. Eu falei isso no culto. Quando você guarda emoções, sentimentos, né? Amizades, negócios, não importa o que seja, e que você sabe que não vale a pena. E você vai acumulando, porque muitas vezes te traz benefícios. É conveniente. Né? Te satisfaz por algum momento. Mas vai chegar um momento que isso vai chegar do topo. É quando vem o processo purificador e faz você soltar do que o seu coração está cheio. Então, se você vive uma vida infernal, vai chegar um momento que esse inferno vai vir à tona. E vai estourar, né? A barreira vai estourar, a represa não vai aguentar. Por isso que é importante o quê? Sujou, limpa. Está velho, joga fora. Renovação constante. Porque nós não podemos ser acumuladores do negativo, acumuladores de maldade, acumuladores de defeitos, acumuladores de erros, acumuladores de ganância, de vaidades e principalmente acumuladores eu sou bom, do meu ego negativo. O ego negativo é uma coisa muito dolorosa, muito sofrida, porque você se torna uma pessoa altamente solitária. Veja, Meixo Sama era casudo, tinha um lugar nervoso, mas ele fez. Ele fez. Em momento algum você vê Meixo Sama dizer que ele era cego, que ele foi lesado, por assim dizer. Por quê? Porque no processo dele de aprimoramento, ele também teve que ser lapidado, não foi? Como é que você vai agradecer perder sua família toda? Seus filhos, esposa, como é que você vai agradecer isso? Como é que você agradece você cortar um tendão e deixar de fazer aquilo que você mais gostava? Como é que você agradece ficar quase cego? Como é que você agradece dores? Como é que você agradece ser preso injustamente? Como é que você agradece ser torturado na cadeia? Como você agradece? Como é que você agradece quando está no auge da obra divina para crescer, para decolar? Você alcançando muitas coisas e você tem que partir. Como é que você agradece isso? Como é que você agradece quando alguém hoje, perto de você, morre do nada? E você fala, poxa, ou a revolta perante Deus é maior? Você vai brigar com quem? Por isso que Meixo Sama está além do nosso tempo. As pessoas falam assim, graças a Deus ao Messias Meixo Sama. Quem sente isso de verdade? Ué? Parece um bando de papagaio repetindo. Ué. Graças a Deus ao Messias Meixo Sama. A maioria só da boca para fora, não sente. Porque a hora que purifica pesado, vai correndo se medicar, fazer alguma coisa mais pesada. Porque não acredita no jorei. Não acredita no jorei. Então, ninguém nunca me ouviu falar isso aqui. Vocês estão passando bem? Graças a Deus, a Messias, Messamané. Nunca falo isso, que eu não sou retardado. Nem fico imitando japonês. Uma coisa que me surpreendeu muito foi quando eu estava na África, em Moçambique, foi o amor daquelas pessoas por Meixo Sama. É um amor tão grande, é uma fé tão profunda que brasileiro não tem. E o que mais me deixou triste, que me fez chorar algumas vezes lá e me deu raiva também de revolta, foram o que os sacerdotes faziam com os messiânicos lá. Isso é terrível.
Mas não é só a igreja. Isso é um todo, é uma cultura que veio de quem tomou o poder. Né? Então, quando se dá poder para quem não tem em mãos erradas, ele vira um monstro. Um monstro. Tem uma reminiscência de Meishu Sama que ele fala assim: a sinceridade na dedicação. A fé nada mais é do que a prática. Um dia Meishu Sama disse com relação a determinado assunto: espíritos malignos estão constantemente buscando brechas para me causar transtornos. Porém, como eles não podem me atingir, encostam nas pessoas que me estão próximas. Assim sendo, em virtude da fragilidade da nossa fé, muitas vezes nós nos tornamos prisioneiros desses espíritos, criando problemas para Meishu Sama. Além disso, atrapalhamos a obra divina. Portanto, por mais insignificante que o caso possa parecer, o importante é o que ele representa. Meishu Sama nos ensinou: quando a fé se eleva, fazendo com que se tenha a sincera intenção de defender o meu trabalho, a obra divina, com a própria vida, não haverá oportunidade para espíritos malignos encostarem. Disse também: a fé é a ação. Portanto, se não há prática, de nada adianta tal fé infantil. Isso foi um servidor. Né? Se não praticar, não adianta. Né? Como eu falei, é muito difícil ser messiânico. É muito difícil buscar ser Meishu Sama, mas não é impossível. Aí vai esperar o quê? Ficar bem velhão, num leito de morte, só o farrapo, usando fralda, gemendo, com sonda, todo lascado, né? Ai, me perdoe pelo que eu fiz no passado, eu errei, eu queria tanto ter uma segunda chance. Falei, porra, agora? Já está acabando a prorrogação, né? Já foi o tempo extra, acabou, não dá mais tempo. Agora? Não dá, né? Não dá. As pessoas querem ser igual Constantino. Lembra do imperador Constantino? Ele era um assassino de cristãos, né? Mas aí, quando estava lascado, se converteu ao cristianismo e criou o concílio de Niceia, né? Me corrija se eu estiver errado. E daí mudou até alguns textos bíblicos, porque era conveniente para ele. Assim é fácil, né? Assim é fácil. Manda um e-mail para Deus. Deus, muda a parada aí. Está meio esquisito o negócio aqui. Eu estou chegando aí, mas já prepara um ambiente aí. Não é assim. Não é assim. Todo mundo quer ser Constantino nessa vida. Quer adequar as leis divinas de acordo com a sua conveniência. É um traste em vida, quer ser divino no céu. Não dá, né? Não dá. Por isso que nós podíamos hoje ler a história de Meishu Sama, contar a historinha, que fez, que acendeu. Não, é o legado dele, ué. É o legado. Nós, dentro do nosso grãozinho de areia, que é a arte do Jorei, nós estamos conseguindo tanta coisa que aparentemente ninguém vê. Mas são coisas que jamais sonhadas. Né? Nós ganhamos uma área para fazer um solo sagrado. Sabe o que é isso? E nós não roubamos de ninguém, não mentimos para ninguém, não fizemos nada. Simplesmente veio. Pessoas que a gente nem conhece enviam donativo de gratidão para cá, porque fala assim: eu já acompanho vocês há anos e vejo makoto na palavra de vocês, eu vejo sinceridade na palavra de vocês. Então, assim, se nós desrespeitarmos essa confiança, nós seremos quem? Né? Seremos quem? Ou pensa que vai morrer, vou levar um plá lá no mundo espiritual, vou chegar lá, São Pedro, tá com a chave aí, deixa eu entrar lá que eu sou amigo dos homens. Estou chegando lá, Meishu Sama, tá me vendo aqui? Estou chegando aí, porra, Meishu Sama, dediquei tanto para o senhor, Meishu Sama, nossa. Não vai acontecer isso, cara. Não tem política no mundo espiritual. Não tem. Ele vai ver você como você é, não como você quer se vender.
Por isso que nós temos que mudar muito a nossa postura, o nosso controle do Gá. Mas eu só vai dar uma aula de Gá. Ego, está lascado. Né? Mas veja, dar aula não é difícil. A maior dificuldade que as pessoas têm quando dão uma aula, sabe o que é? É ter peso na palavra da prática. Não é, dona Alice? É a prática da fé, daquilo que você vai dizer. Que nem eu brinquei, né? Vai dar uma aula sobre o Gá. Se vai dar uma aula sobre Gá, tem que ser especialista em controlar o Gá. Se eu for dar uma aula sobre limpeza, eu tenho que ser especialista em dedicar na limpeza, em Mitamamigaki. Se eu for dar uma aula sobre liturgia, eu tenho que ser especialista em limpeza de altar, em preparar oferenda, em preparar o icário e tudo mais. A parte litúrgica em si. Se eu for dar uma aula sobre jurei, eu tenho que ministrar, ué. Senão eu vou ser só uma meba. Então, né, tem que ministrar jurei, né, porque tá milagre, né. Ah, pô, escrita dos infernos, vai encher o saco de outro. Nós não temos mais tempo a perder, sabe com o quê? Com papagaio, repetidores, nem com gado. Sabe o que é membro gado? É aquele membro que o nego fala, é pra cá, oh, vamos lá, sensei falou que tem que ir pra lá, ah, você tem que ir pra cá, tem que ir pra cá. Porra, pensa, meu, avalia, o que está sendo falado é justo, é correto? Tem lógica? Se não tiver, vaza, isso não é obra divina, isso é obra humana. É para satisfazer o ego de 1, 2, 3. Como eu disse, para um grupo lá em Macapá. Ah, nós não ministramos mais jurei com o Ricari. Ah, por quê? Porque agora não precisa, é só com sono. Eu falei, ah, é? Não precisa de igreja, nós somos uma igreja. Ah, é? É, porque meu chama está dentro de mim. Eu falei, ah, bom, muito maravilha. Continua fazendo donativo? Ah, claro, continua. Para quê? Para quem? Não é? Para quê e para quem? Não vai construir igreja, não vai fazer difusão, não vai fazer nada. Vai preencher o bolso de 2, 3. No dia 4 de fevereiro, quando começou, no dia 3 de fevereiro, quando começou o Setsubun, o dia 4 foi o Hichun, né? São datas muito profundas isso, espiritualmente falando. Por isso que a gente passa por situações que são grandes livramentos. Mais ainda o nosso ego, ou o nosso eu interior, vamos colocar assim, ele se abala com algumas coisas, porque a gente tem esse sentimento. Mas no fundo é um grande livramento. É um grande livramento divino. E respeitar esse livramento talvez seja uma das nossas maiores dificuldades. Porque eu não sei o que vai acontecer depois. E eu sofro antecipadamente por algo que ainda não aconteceu. Eu nem sei o que vai acontecer. Hoje, sentado aqui, bem antes de manhãzinha, sozinho aqui, conversando com o Meixo Sama, deixando ele, Meixo, por favor, fale comigo, me oriente. Ele falou uma coisa muito profunda comigo, mas eu não posso passar, que é só para mim. Mas eu pratiquei aqui no altar o que ele me ensinou. Sabe por quê? Nós somos seres de luz, não somos? Se nós somos seres, ou nós somos seres de luz, ou presumimos que somos seres de luz, né? Mas vamos falar que nós somos seres de luz. Se você é um ser de luz, onde há treva, você é luz. Usando a oração de São Francisco de Assis, né? Se eu sou luz e onde há trevas eu ilumino, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, onde quer que eu tenha que falar, eu tenho que transmitir luz nas minhas palavras, luz nas minhas atitudes, luz em tudo, porque eu sou um ser de luz. Mais profundo ainda é se eu me tornar um Meixo Sama encarnado, né? Para através disso realmente ajudar as pessoas a conhecer a salvação. Meixo Sama também atuava muito como São Miguel Arcanjo. Tem até um salmo dele que ele fala. Se pensar bem, ele fala muito sobre a espada do Kototama, né? Ele fala muito sobre isso, né? Duas coisas ele fala: a espada do Kototama e o cajado do Makoto. Se apoiar na verdade, na sinceridade
E a sua palavra tem que realmente cortar todo o mal. Mas isso tudo alinhado com o seu sentimento, que é o seu sonem, você fica intransponível por qualquer tipo de mal. Então, se eu, através... Até um amigo meu postou um salmo, um ensinamento hoje, que fala disso, quando o Meixo Sama se encontrou numa visita com Onisaburo Deguchi, que foi o segundo Kyoshu Sama da religião Omoto. Onisaburo disse para ele que o Meixo Sama tinha muita força, na palavra, né? No Kototama, que era capaz de mover montanhas, né? Então, assim, não basta para mim, não basta para eu, Dogival, apenas levantar a mão, me sajorei. Não é isso. Eu tenho que fazer além. Não entrar na purificação da pessoa, mas eu tenho que entrar além. Todos nós temos. Que nós temos que, ao levantar a mão, nós estamos, estou aqui. Se essa pessoa tiver merecimento, que o milagre se faça presente. Para isso eu tenho que deixar isso aqui limpo. Limpo, limpo, limpo. Aí sim, nós estaremos todo ano fazendo o culto do Goshoten como uma grande festa. Palmas são. Dia 23 de dezembro, o senhor fez aniversário, né? Eu relatei tudo que eu fiz no ano. Agora, dia 10, dia de hoje, eu quero lhe agradecer, porque eu só consegui praticar o ano todo aquilo que o senhor nos deixou como legado. Aí, nós somos pequenos Meixo Sama. Aí morremos. Qual o legado nosso? Vamos deixar o quê? Vamos deixar o quê? É por isso que, se eu morrer hoje, alguém tem que lembrar de mim pelo que eu fiz. Pelas minhas obras. Não porque, ele era legal. Ele é legal. Que legal um catso. Legal está nos filtros do inferno. Está cheio de gente legal e com boa intenção, não é? Eu não sou legal. Nem quero ser legal. Eu tenho que me aprimorar para ser justo. Aí sim, eu posso me considerar digno de ser um servidor de Meixo Sama. Né? A gente vê muita barbaridade sendo falada, ladrões de imagem, ladrões de tudo. Já roubaram até a gente aqui, ué. Mas é problema nosso? Não. Cada um tem o seu legado para carregar. E vai pagar. Então, que Meixo Sama sinta orgulho da gente. E não vergonha. Certo? Obrigado a todos. Uma boa missão. Quarta-feira que vem vai ser o culto da saúde e prosperidade. Às 15 horas também. Tá? Não, e sexta-feira, às 15 horas, culto da família. Obrigado a todos. Uma boa missão. Um dia um servidor perguntou a Meixo Sama: mestre, o que vai acontecer com Jurei quando o senhor não estiver mais nesse mundo? Vai acabar? Meixo Sama respondeu: muito pelo contrário, se tornará cada vez mais forte, pois estarei livre dos limites do corpo humano. Retirada dos oficiantes. But now
Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam um enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim encerramos o culto do Koshoten de Meixo Sama do Templo Arte do Jorei no dia 10 de fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso.